traremos a felicidade, bons assuntos, não tenha a menor dúvida disso, fazem parte desse nosso super noticiário até as 2h55, mais uma vez com Alexandre Colim. Alexandre Colim, que ontem, durante o Balanço Geral e depois também esteve à tarde e terminou que hora da noite a sessão dessa quinta-feira, Colinzão? Entre 7 e 7h15, mais ou menos, da noite, viu, Rodrigo? Foi o momento em que o juiz estava... A sessão estava prevista para durar até meia-noite. Por que eu sei disso? Porque os policiais militares da Força Tática, lembrando que a Força Tática, inclusive com oficiais da PM, tudo isso foi solicitado pela própria Justiça ou pelo próprio TJ, Tribunal de Justiça, para acompanhar, enfim, todos os passos desse julgamento. E os policiais estavam avisados, Rodrigo, de que a sessão poderia ir até a meia-noite, que havia essa previsão. Porém, por volta das 7 da noite, um pouquinho mais, o juiz do caso, ele acabou decidindo pela interrupção, até porque todos os depoimentos, eles haviam sido feitos até aquele presente momento. E o último depoimento da noite, Rodrigo, foi exatamente o depoimento do Roberto Franceschetti Filho, e daqui a pouco eu vou trazer em detalhes, Rodrigo, tudo aquilo que ele disse, quais as versões que ele apresentou. Teria sido fantasiosa? Se sustenta nos autos? As investigações, elas buscaram saber exatamente aquilo que Roberto Franceschetti coloca para o Conselho de Sentença nesse depoimento. Primeiro, que ele prestou em juízo. Repito, só respondeu aos questionamentos feitos pelos seus advogados de defesa. E aí, a todo momento, Rodrigo, ele dá exatamente essa versão. Coloca na conta do Dilomar, diz que Cláudia Lobo está viva, estaria viajando por causa de dívidas, mas daqui a pouco a gente passa em revista. Porque agora, Rodrigo, é preciso dizer o seguinte, o promotor de justiça, ele está apresentando para os jurados provas que são muito consistentes, provas técnicas, com base na ciência, de cada passo que foi dado, cada ligação que foi feita, tanto pelo Dilomar quanto pelo Roberto. E aí, Rodrigo, essas ligações e as estações de rádio base, provavelmente se os réus soubessem que os telefones poderiam incriminá-los, eles jamais os levariam, porém levaram. E as estações de rádio base acabaram apresentando tudo isso. Inclusive, Rodrigo, uma ligação feita pelo Roberto exatamente no dia 6 de agosto, lá do Complexo de Campos do Ditinho. Ou seja, ele estava na cena, não é exatamente a cena de crime, mas numa cena de um crime correlato, que é exatamente o descarte do corpo de Cláudia Lobo, e aí ele faz uma ligação ali daquele ponto. E aí as estações de rádio base, elas captaram tudo isso. E aí ele faz também o trajeto, ele refaz o trajeto da Cláudia Lobo, do momento em que ela encontra o Roberto, e aí eles param naquela rua ali, no Jardim Pagani, e depois o trajeto que é feito até a chegada no Complexo de Campos. Então, Rodrigo, mais uma vez, o promotor está sendo muito assertivo, esse conjunto probatório está sendo apresentado de maneira muito consistente, com provas técnicas, inclusive os laudos que foram assinados pelos peritos, como, por exemplo, daquela cápsula, a cápsula que foi encontrada exatamente ali no console do carro, a cápsula que a balística comprovou, aquela cápsula, aquele estojo saiu da pistola do que pertence, o que pertencia, porque foi apreendida, a Roberto Franceschetti Filho. Então, Rodrigo, nesse exato momento, a acusação está fazendo o papel dela, tentando convencer os jurados da autoria e materialidade. Então, se você me permitir, daqui a pouco a gente volta trazendo tudo aquilo que aconteceu ontem, depoimentos que foram importantíssimos, inclusive aquilo que disse o Dilomar, ele caiu em contradição em 2 detalhes e daqui a pouco eu explico, e tudo aquilo que disse o Roberto. O Roberto disse que o Dilomar é quem estava no carro. Mas espera um pouquinho. Uma testemunha que prestou depoimento meia hora antes, disse categoricamente que o Dilomar estava, sim, no Complexo de Campos do Ditinho, queimando documentos e que foi tomar água na mangueira, já que ela estava fazendo faxina numa casa. Como é que o Dilomar poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo? E a grande expectativa do dia, a acusação, ela termina, de usar o tempo disponível já, aí vem a defesa. Quais serão as estratégias da defesa? De repente, alguma estratégia mirabolante até aqui, não divulgada, não revelada? Será que tudo isso vai ser colocado para os jurados, pelo menos para despertar neles a dúvida? Até aqui isso não aconteceu, Rodrigo.